Hoje o assunto é proteína. Meu nome é Luana Flores, sou nutricionista funcional e hoje a gente vai desvendar sobre esse assunto tão polêmico: dieta proteica, hiperproteica, carnívora, cetogênica. O que realmente a gente precisa de proteínas na nossa alimentação e no dia? Bom, vale lembrar que proteína é justamente o que faz os tecidos do nosso organismo. E uma vez criados, eles não ficam ali a vida inteira. Todos os dias precisamos de reparo durante a nossa noite de sono em todas as nossas estruturas celulares: pele, órgãos, cérebro, imunidade, metabolismo, tudo. E esse reparo é feito à base de proteína. Então, realmente, proteína é o que a gente tem de mais excepcional em termos de alimentação. Realmente é o que tem de mais tecnológico também, para um reparo celular, o quanto é importante o conteúdo proteico do nosso dia. Mas não é só sobre isso. As proteínas, elas precisam estar equacionadas com os outros nutrientes. Para que a gente realmente aproveite as proteínas dentro do nosso organismo, a gente precisa de um tanto de carboidrato, a gente precisa de membranas celulares bem refeitas, que é a base de gordura. Então, por isso, a proteína ela deve ser na nossa alimentação em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Ah, Luana, mas isso vai me dar umas 100 gramas de proteína, então é só comer um peito de frango que funciona bem. Não, com certeza não. Não estamos falando de alimento proteico, e sim de proteína pura. A cada 100 gramas de frango, peixe, carne vermelha, nós temos uma média de 25 gramas de proteína pura. E precisamos em torno de 100, 150, 200, depende muito do seu peso, da sua extensão diária, o quanto de exercício você faz e o quanto de massa muscular você tem, que deve ser sempre alimentada e precisa de um bom reparo para continuar existindo. Só que proteína, mais do que isso, mais do que 2 gramas por quilo de peso, não é que vá dar problema no seu rim, no seu fígado. É muito difícil que isso aconteça. Até 5 gramas de proteína por quilo de peso, o rim processa super bem. É difícil que você consiga ingerir mais do que isso. Mas a questão é que mais do que 30 a 35% da nossa alimentação diária sendo em proteína, o organismo começa a fazer uma rota metabólica chamada gliconeogênese. Não precisa decorar nomes, mas é uma rota metabólica que leva a proteína para o fígado e transforma em carboidrato, em glicose. De todos os aminoácidos essenciais, que são as letras do alfabeto que formam a proteína, desses aminoácidos temos 3 que sempre podem ir para o fígado e ser transformados em glicose. Ou seja, não adianta fazer uma alimentação que seja só a base de proteína, que o organismo igual vai transformar em glicose, mas com mais trabalho do nosso organismo, que pode ser totalmente desnecessário. As proteínas, elas são estruturais e necessárias para o nosso reparo orgânico, muscular, questão neuronal e também para que a gente faça neurotransmissores durante o dia, que são substâncias cerebrais que ditam a regra do nosso comportamento. Então, as proteínas também são muito importantes por causa disso. Esses neurotransmissores do bem que fazem com que diminua a nossa ansiedade, que a gente tenha mais pensamento coeso, mais equilíbrio, sensação de felicidade, de bem-estar, de disposição, de motivação e inclusive até de amor. A ocitocina nesse caso. Mas isso não vem ao caso. A questão é que todos esses neurotransmissores são feitos a partir de proteína também, como vitaminas e minerais. Então, as proteínas, elas são muito ligadas sempre a essa questão mais da massa muscular, mas vai muito além disso. Os nossos neurotransmissores, nosso cérebro, os nossos órgãos, tudo é proteico dentro do nosso organismo. Até a nossa estrutura óssea é feita em cima de uma malha de elastina de proteína. Então, a proteína é super necessária na quantidade certa para o nosso organismo. Mais do que isso, realmente a gente transforma em outros ativos, como, por exemplo, gordura e carboidrato, como eu já mencionei antes. Então, totalmente desnecessário, sendo que tem um custo
também mais alto. Sempre o equilíbrio é o principal. A gente ter uma divisão igualitária e bem justa dos alimentos e de todos os componentes na nossa alimentação é o que realmente a gente precisa. E não podemos esquecer que as proteínas, para que elas realmente virem os novos tijolos da nossa construção, ela precisa de muita quantidade de vitaminas e minerais, complexo B, zinco, magnésio, vitamina D, selênio, silício. Tudo isso e muito mais é muito importante, eu diria vital, para que essas proteínas possam ser bem usadas dentro do organismo. Então é muito importante que a gente não se preocupe só com macronutrientes, e sim com micronutrientes também, que são essas vitaminas, minerais e antioxidantes, para que a gente possa usar a contento e não sobrar essas proteínas e acabar virando também carboidrato por falta de possibilidade de uso dentro do nosso organismo. O nosso sistema imunológico, a nossa imunidade, as nossas defesas são feitas também de células que são proteicas. Então é muito importante que não falte proteína na nossa alimentação. Eu estava falando muito do excesso de proteína com essas dietas que funcionam super bem e eu já vou explicar sobre isso, mas a falta também é muito importante e muito danosa, né? Gera aumento de glicação do nosso organismo, ou seja, de danos das nossas estruturas celulares, falta de reparo durante a noite de sono por falta de proteína. Isso tudo vai fazendo com que o nosso organismo envelheça antes, que a gente fique com a imunidade baixa, que a gente fique mais deprimido ou depressivo, que a gente possa ter mais compulsão alimentar, que a gente se sinta mais cansado, que a gente tenha menos memória, que a gente tenha mais dificuldade e uma certa lerdeza de pensamento, ou seja, de passagem de informação de neurônio para neurônio, quando a gente não tem proteína o suficiente na nossa alimentação. O nosso armazenamento e a nossa condição de criar novos pensamentos e o armazenamento dos nossos pensamentos e memória também fica limitado quando falta proteína. E sem falar que a proteína também é necessária para as nossas articulações e tendões, para que a gente não tenha problemas articulares ao longo da vida, que a gente não tenha tantas lesões. E se assim a gente tiver algum problema, porque acontece, é da vida, a gente possa ter uma boa recuperação a contento. Então as proteínas elas são muito necessárias, mas dentro desse padrão de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, e você pode fazer esse cálculo para você. Lembrando que alimentos proteicos, que são os principais, como carnes, peixes, seja carne branca ou carne vermelha, ainda assim porco também, tem uma média de 25 gramas de proteína a cada 100 gramas de alimento. Um ovo, que tem mais ou menos 50 gramas, vai ter em torno de 7 gramas de proteína por alimento. E sim, podemos usar alimentos, suplementos proteicos, como whey protein, veg protein, são super interessantes para a gente conseguir completar a proteína ao longo do dia, tá? Podem ser usados com toda certeza. São ditos suplementos alimentares, mas em verdade são alimentos, né? Proteicos, que a gente pode lançar mão para as refeições intermediárias. Até porque vale lembrar que a proteína tem uma limitação para ser absorvida por período de tempo. Como é uma estrutura complexa e especializada dentro do nosso organismo, nós não conseguimos ingerir, digerir e absorver grandes quantidades de proteína em uma única vez no dia, ou mesmo em 2 vezes no dia. Então, para a proteína ainda vale aquela máxima que o mais interessante é a gente dividir ela ao longo do dia. E daí para refeições intermediárias, que muitas vezes as pessoas acabam fazendo só a base de carboidratos, esses suplementos proteicos, eles podem ser uma estratégia super interessante para que a gente consiga realmente dividir essa proteína ao longo do dia e comer a contento o quanto a gente precisa. Vale lembrar que para a qualidade de sono e descanso e todo o reparo das nossas estruturas também é necessário proteína.
A proteína faz, além de ser os tijolos que fazem que a gente repare todos os nossos órgãos, pele, cabelo, cérebro, tudo isso, neurônios, também as proteínas são responsáveis pelas substâncias cerebrais e metabólicas hormonais que ditam a regra do nosso sono, do nosso descanso, onde mais acontece anti-aging, reparo e saúde, que é tão importante para o nosso organismo. Também as substâncias que nos levam a mais motivação, ânimo, desempenho no treinamento, tem proteína envolvida e também é muito importante que isso aconteça. Bom, então entendam que as proteínas estão envolvidas em todo o nosso sistema de saúde, seja uma questão mais estética, de definição, de ganho de massa, de pele com boa qualidade, diminuindo o envelhecimento da pele, ou seja no sentido de saúde, de anti-aging geral, de renovação dos nossos órgãos, qualidade de sono para que a gente tenha um bom reparo, sistema de defesa, substâncias cerebrais que nos dão ânimo, motivação, que nos dão performance, qualidade de vida e saúde, tudo isso tem proteína envolvida. Então a gente precisa o suficiente de proteína, mas não demais. Quando a gente faz essas dietas hiperproteicas, cetogênica, que tem proteína envolvida com gordura ou carnívora, o objetivo é baixar ao máximo a insulina que vem quando a gente ingere um carboidrato, para aumentar o potencial de queima de gordura. Então isso é uma estratégia que é válida para uma definição, para um emagrecimento por algum tempo. Mas como estilo de vida, planejamento alimentar ao longo da vida, ainda os estudos demonstram que a dieta mediterrânea, que é super equilibrada em proteínas, carboidratos, gorduras de boa qualidade e carboidratos não digeríveis, que são as fibras que vêm dos vegetais, essa dieta ainda é a mais saudável e a mais indicada para que a gente mantenha ao longo da vida. Então, usem proteínas, sim, proteínas de boa qualidade, divididas e fracionadas ao longo do dia de forma equilibrada na alimentação, que não falte, mas também não precisa sobrar. E sempre o equilíbrio é o que traz o melhor resultado e manutenção de saúde ao longo da vida. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.